Fala, T&D! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio do podcast, onde nós vamos dar voz aos profissionais que impactam, transformam e desenvolvem esse país. Se você está chegando pela primeira vez no canal, se cadastre, porque semanalmente nós teremos um episódio muito interessante, que de fato vai te ajudar a ter insights, entender o que há de tendências na área de treinamento e desenvolvimento, para que você possa se atualizar. E quem sabe você possa ser um convidado especial desse programa. E hoje nós estamos gravando esse primeiro episódio do ecossistema de treinamento e desenvolvimento aqui no Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, na 37ª edição. Terão muitos convidados especiais. E o primeiro convidado para falar sobre People Analytics na gestão estratégica é uma pessoa que eu conheço há alguns anos, um profissional que impacta muitas lideranças pelo país. Além de tudo, é um empreendedor nessa área, um empresário de muito sucesso e vai inaugurar o nosso primeiro episódio. Sullivan França. Fala, Carlos. É um prazer falar para você, falar para toda a tua audiência aqui e também para todos que estão aqui visitando o CBTD, né? É um prazer imenso estar aqui, como você mesmo disse, nesse ecossistema de treinamento e desenvolvimento. A gente já participou do CBTD diversos anos aqui também. É sempre muito bom e muito inspirador estar no CBTD. Trocar ideia, trocar informações e, como você mesmo disse, é sim de fato um ecossistema de muitos insights, muitas ideias, e a gente, cada vez que participa de uma feira, de um congresso, muitas vezes a gente sai com eu digo que com a mente oxigenada, tendo vários insights, não só para que a gente continue fazendo o que a gente está fazendo, mas também para que a gente possa, de alguma forma, modificar tudo que a gente está fazendo e melhorar. Eu acho que esse é o objetivo aqui e estou aqui para compartilhar. Legal. Obrigado. E é como se a gente criasse um mastermind, uma mente imersa, onde as pessoas trocam, se relacionam. É porque eu costumo falar, né? Quando a gente pega uma informação e uma outra informação e a gente junta essas coisas, né? Não é uma coisa e outra uma coisa, ou outra é uma coisa com outra. Quando a gente pega uma informação, transforma em conhecimento, e a gente entende as transformações que estão acontecendo nesse mercado, e a gente consegue gerar impacto, isso nos dá muita satisfação. E já que você atua muitos anos com treinamento, eu quero primeiro começar conhecendo um pouco, né? Embora eu já te conheça, mas se tem alguém que ainda não te conhece, você é um profissional já muito conhecido nessa área, quem é o Sullivan França? Quem é você? Quem é o Sullivan França? O Sullivan França é o pai da Mila, da Raíssa, da Clara, avô da Mirella. Opa, peraí, embora não pareça, avô? Já sou avô, tenho uma neta de 2 anos e pouco. É um cara muito família, é um cara muito de casa, mas é um cara, sobretudo, extremamente focado em resultado. Como eu vim da área de exatas, eu vim da área financeira, eu sempre tive um viés muito focado em resultado. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar sobre People Analytics aqui. Isso tem tudo a ver com o nosso tema. Mas não fugindo da pergunta, quem é o Sullivan? O Sullivan é esse cara família, o Sullivan é esse cara avô, é esse cara pai. Eu me defino desta forma. E me defino também como um cara focado em resultado. Afinal de contas, somos seres humanos, né? Antes de termos negócios, temos a nossa carreira, a gente tem a nossa família, a nossa vida. E é exatamente o que você disse. Antes de termos carreira, antes de termos o negócio, temos a nossa família, que é a base, temos todos esses valores que a gente acaba carregando, né? Trazendo mesmo de berço, de herança, e que acaba fazendo muita diferença em tudo que a gente faz, socialmente e profissionalmente falando. Verdade, eu falo que nós somos a junção de todas as histórias que nós ouvimos, histórias da humanidade, histórias de pessoas que já passaram pelo planeta, e a gente vai, né, continuar deixando o nosso legado. Eu falo que as histórias, elas servem ou para ser uma história de alerta ou uma história de exemplo a ser seguida. E você, que é um profissional da área de treinamento ou está envolvido com esse ecossistema, um dos objetivos desse programa é trazer exemplos de quem faz acontecer. E que legal que você, antes de atuar com treinamento, você foi da área financeira. Então, eu imagino que você deve, né? O tema hoje é falar sobre People Analytics na gestão estratégica. Então, quem atua na área financeira acaba precisando usar da capacidade analítica. Como é que a gente olha para a humanização e, ao mesmo tempo, a gente integra tudo isso com tecnologia? Então, conta um pouquinho para a gente, Sullivan, como é que você tem trabalhado essa questão do People Analytics? Aliás, antes de falar sobre isso, talvez nem todo mundo saiba o que é People Analytics, então conta pra gente o que é o People Analytics. É você analisar as pessoas com base em dados. E que dados são esses, né? Tudo que você puder coletar de informações específicas e de dados propriamente que te dê a capacidade
de mensurar qualquer coisa que você queira mensurar ligada àquela pessoa dentro de um negócio. Então eu posso, dentro de um processo de People Analytics, eu posso colocar avaliação de inteligência emocional, avaliando competências da inteligência emocional. Eu posso colocar indicadores de avaliação de perfil comportamental. Eu posso colocar avaliação de competências propriamente dita, de soft skills e tantos outros dados que eu queira colocar para conseguir fazer essa análise, né? Para conseguir mensurar não só resultados, mas também eu posso mensurar nível de satisfação daquele colaborador, eu posso mensurar uma das coisas que mais está se discutindo no momento, que é o índice de felicidade dentro do trabalho que esse cara desempenha. Então, se a gente olhar o People Analytics de uma forma geral, é tudo aquilo que a gente puder reunir como dados atrelado a um determinado colaborador. Tá? Não importa o que seja. Tem muita gente que muitas vezes olha para o People Analytics só pensando sobre a ótica de competências. E não é só sobre competências. É sobre tudo que cerca o desempenho de um profissional dentro do contexto no qual ele atua. Perfeito, perfeito. Sabe que é um desafio, né? Tornar aquilo que é mais intangível, intangível. E você falou da questão que é possível, inclusive, avaliar a questão da felicidade, nível de engajamento, inteligência emocional. Como que é isso? Primeiro, é importante a gente saber o seguinte, quando a gente fala especificamente de competências, é importante a gente falar disso para a gente conseguir chegar nos outros pontos, né? Quando a gente fala especificamente de competências, soft skills, existe um meio, como é que eu vou te dizer, na área de treinamento e desenvolvimento, que ele é um tanto quanto nebuloso com relação a competências, principalmente as soft skills, né? O que a gente mais encontra dentro das companhias hoje? Modelos de competências que muitas vezes sobrecarregam o colaborador. Eu costumo dizer o seguinte, são modelos de competência que faz com que ele acabe não cabendo na cadeira na qual ele ocupa. As pessoas querem daqui a pouco um super-homem, né? Exatamente. Eu brinco que é o seguinte, você constrói a ideia de um Frankenstein e não consegue sequer selecionar esse cara, porque você não acha esse perfil. E quando você acha, você tem dificuldade no processo de desenvolvimento. Então, falando especificamente desse ponto, um dos maiores desafios que a gente observa hoje, quando a gente vai avaliar a questão de competências, são muitas empresas que não têm uma noção exata de dimensionar quantitativamente falando um modelo de competência. Então, por exemplo, o que a gente sempre prega como uma boa prática, e não é uma boa prática nossa, é uma boa prática de mercado, inclusive internacional, sobre, quantitativamente falando, a quantidade de competências dentro de um modelo, né? Normalmente isso vai de 3 a 12. Então eu sempre digo, tem um piso ali de 3 competências e um teto. Para você avaliar de determinado de 12 competências, Só que quando você está falando 10, 12 competências, eu estou falando de nível, né, presidência, CEO de uma organização. Quando eu estou falando de níveis mais operacionais, eu estou falando de 3 a 4 competências, coordenação 5, 6 competências, gerencial vai girar ali em torno de 6, 8 competências. Só que qual é o grande desafio de tudo isso? Quando eu falo competência, vamos imaginar o seguinte, você, dentro da tua empresa, né, dentro da Bravend, você vai lá e estabelece um modelo de competências de um vendedor ideal. O que é aquele modelo de competências de um vendedor ideal? Os comportamentos que você espera que esse cara tenha, que são as chamadas soft skills. Só que quando você vai estabelecer ali 6 competências, vamos imaginar que você coloque 6 competências que eu considero aí um modelo razoável para um nível de vendas. Você coloca 6 competências, você precisa explicar essa competência, você precisa descrever essa competência e você precisa ter indicadores comportamentais que vão facilitar, e aí eu estou chegando na resposta da tua pergunta, que vão facilitar você entender se esse cara tem ou não tem aquela determinada competência. O que eu quero te dizer? A empresa A, a empresa B, a empresa C, elas podem estabelecer um modelo de competência até com as mesmas competências, mas elas podem muitas vezes descrever e explicar a competência de uma forma diferente. Então é importante, porque eu sempre digo o seguinte, não adianta você criar um modelo de competência e não comunicar um modelo de competência. Um modelo de competência ele precisa ser extremamente comunicado. Eu tenho uma cliente, só para contar uma história, eu tenho uma cliente de um grande banco, um banco desses que eu não vou dizer o nome, né? E uma vez ela chegou para mim e falou assim, Sullivan, nós temos um modelo de competência lá no banco, pagamos uma consultoria, fizemos um trabalho profundo, desenvolvemos um modelo de competência e tal. E eu falei para ela o seguinte, cita para mim 2 competências que tem no modelo. Aí ela parou, pensou e falou, eu não me lembro agora, mas amanhã eu te trago e te mostro. Aí eu falei assim, então já que você não consegue dizer 2, diz pelo menos uma. Ela parou, pensou e falou assim,
Eu não lembro agora. Eu falei, então você não tem um modelo de competência. Ela falou, não tenho, eu vou trazer para você ver amanhã. Eu falei, fala só uma competência lá. Eu não me recordo. Eu falei, então você não tem um modelo de competência. Ela, nossa, Sullivan, como você é teimoso. Eu tenho, vou te trazer amanhã. Eu falei, eu vou falar de novo para você entender. Você não tem um modelo de competência. Ela ficou olhando para mim e teve um insight ali naquela hora. Eu falei para ela o seguinte, se você, moral da história é, se você tem um modelo de competência que nem você, que foi a mãe do projeto, que desenvolveu, que fez tudo isso, você não lembra das competências, o que dirá as outras pessoas que serão avaliadas, que vão abastecer um People Analytics de informações com relação àquelas competências, que serão avaliadas por aquilo, que serão colocadas em um processo de desenvolvimento em cima daquelas competências. As pessoas não sabem o quão importante aquelas competências de fato são, e aí tem a ver com o tema do nosso podcast, que é linkado diretamente com a estratégia. Então, quando a gente fala de reunir, eu preciso ter muito claro, descrever a competência, eu preciso comunicar incessantemente o modelo, eu preciso explicar aquela competência e eu preciso mostrar os indicadores. O que eu observo, tá, Carlos, que as pessoas erram muito, não me alongando muito na resposta aqui. Muitas vezes, o cara ele tem um modelo como 6 competências, como a gente citou aqui, só que cada uma dessas competências tem 4 ou 5 indicadores. Então, se a gente pegar uma média de 5 indicadores, nós estamos falando de 30. E aí o cara fala, meu modelo tem 30 competências. Não, ele não tem. Ele tem 30 indicadores, que são através desses indicadores comportamentais que você vai avaliar esse colaborador, que você vai conseguir criar programas de treinamento e desenvolvimento para esse colaborador. Então é importante que você tenha muita clareza sobre a descrição, explicação, competência e também os indicadores da competência. No contrário, você vai ter um processo que muitas vezes vai te fornecer informações que não são informações interessantes para um programa de desenvolvimento. Perfeito. Entende? Sabe que eu tenho uma fórmula que eu costumo falar que resultado, né? R é igual a C menos I. Resultado é igual a capacidade menos interferência. E capacidade tem a ver com conhecimento, tem a ver com dominar determinadas habilidades, tem a ver com a visão que um profissional tem de mercado, uma série de outras coisas. E as interferências têm muito a ver com questões emocionais. E o grande desafio que a gente tem nas organizações é conseguir aumentar a capacidade, né, dos profissionais, diminuir as interferências, e hoje a gente sabe aí com pandemia, com transformação digital acelerada, as pessoas estão sofrendo de muita ansiedade, alguns até de burnout, e aí você vê que a pessoa não performa, não é só por questões que falta competência técnica ou uma soft skills determinada, tem a ver por questões emocionais. E aí as empresas hoje, elas precisam olhar não só para as questões pragmáticas do negócio, olhar para as pessoas. Mas um grande desafio é como é que a gente conecta essas competências, a gente conecta essa análise, né, através do ser humano, através dos profissionais que estão nessa empresa, a estratégia. Como é que tem sido isso nas empresas? Eu gosto de explicar, sempre que me questionam sobre isso, eu gosto de explicar da maneira mais didática que eu particularmente acredito que é conseguir explicar esse tema, né? Se a gente olhar, tem toda uma parte filosófica e romântica de negócio, ligada à visão, missão e tal. Só que quando a gente traduz tudo isso, no fim do dia, a gente está falando de perspectiva financeira dentro de um negócio, né? Então, se a gente olhar, vamos olhar com um olhar de que um topo da pirâmide dentro de uma organização é atender uma perspectiva financeira. Todos os macro e micros indicadores financeiros. Para que eu consiga atender uma perspectiva financeira, eu preciso, de fato, ter o meu cliente muito bem atendido, muito bem suportado, fazer todo um processo que você deve conhecer muito bem, né? De pós-venda. De venda e de pós-venda. Quanto mais eu atender esse cliente estiver extremamente satisfeito com a minha entrega, com a minha pontualidade, com a qualidade da minha entrega, com cumprir os prazos que eu pré-estabeleci, eu vou atender a expectativa do meu cliente. Só que eu não consigo atender a expectativa do meu cliente para conseguir atender a minha expectativa financeira se eu não tiver processos muito bem desenhados dentro da minha empresa. Então eu preciso mapear absolutamente todos os processos, seja de produção, de vendas, de pós-vendas, de SDR, de CS, não importa qual seja. Eu preciso mapear esses processos muito bem. Só que nada disso que foi citado aqui, perspectiva financeira, expectativa do cliente e também processo, nada disso vai acontecer se eu não tiver pessoas realizando isso. É exatamente isso. Então a gente chega onde a gente quer chegar. Então como é que eu conecto especificamente o desenvolvimento das pessoas à estratégia do negócio? Eu preciso entender onde eu quero chegar financeiramente, o que o meu cliente espera e quais são os processos que eu quero desempenhar muito bem, que são muitas vezes core do negócio, né? E para todas essas 3 áreas eu posso aplicar Pareto, 80-20. O que é core do negócio?
quais são os 20% disso que vai gerar 80% de resultado, tanto no financeiro, quanto na expectativa de cliente, quanto especificamente em processo, e aí eu vou conseguir chegar no modelo de competências ideal. Quando eu chego nesse modelo de competências ideal, diretamente ligado à estratégia, eu faço de maneira muito forte, né, o desenvolvimento dessas competências. Isso ajuda também a criar cultura. Seja por treinamento, seja por um processo de comunicação. Então, uma das coisas que sempre me incomodou na área de treinamento e desenvolvimento é aquele negócio de você ser contratado por uma empresa, chegar na empresa, aplicar um treinamento, fazer uma avaliação de reação, entregar para o RH aquela avaliação de reação, dar tchau, receber o pagamento do seu boleto. Qual é o impacto no negócio? Qual é o impacto disso? E aí eu, com a minha mentalidade de finanças, um cara que veio da área financeira, falei, cara, não pode ser só isso. Né? E o mercado, a gente sabe que o mercado de T&D, durante muitos anos, ele funcionou só dessa forma. Né? E eu posso dizer o seguinte, eu sempre comento que as empresas de treinamento e desenvolvimento, que elas ainda estão com esse olhar de montar um treinamento, aplicar um treinamento, fazer uma avaliação de reação, entregar para o RH e virar as costas, elas estão fadadas a acabar num curto espaço de tempo. Verdade. Né? Por quê? Nós saímos da era da informação, nós estamos na era do conhecimento. Então, peraí, se eu fiz um treinamento, eu gerei conhecimento. Se eu gerei esse conhecimento, eu preciso medir esse conhecimento. E eu preciso medir, sobretudo, como esse conhecimento vai ser aplicado dentro do negócio. Porque se ele não for aplicado dentro do negócio, gerando o quê? Uma perspectiva de processo muito bem feito, gerando uma perspectiva de clientes muito bem feito e gerando um resultado no fim do dia, como é que eu, RH, ou eu, área de treinamento e desenvolvimento, chego e justifico o investimento que eu fiz em treinamento e desenvolvimento? Então, tem que ter algo palpável para isso. E foi aí que a gente começou a trabalhar este olhar de como eu chego no modelo de competência diretamente conectado à estratégia do negócio. Sensacional. Tá? Você sabe que a área de treinamento e desenvolvimento, ela precisa e deve se tornar cada vez mais estratégica. Porque é uma área de apoio estratégico. E cada vez mais analítica também. Cada vez mais analítica. Então, eu falo que o profissional, ele tem que ser, além de omnichannel, ele tem que ser multi-habilidade, porque ele tem que dominar a tecnologia, ele tem que entender de processos de aprendizagem, e não só em processos que você vai ensinar, mas como que as pessoas aprendem. Porque hoje o conhecimento, ele tá tácito, muitas vezes, na organização, porque aquilo que a gente vai ensinar, provavelmente as pessoas nem aprenderam ainda, e elas vão aprender, e elas vão precisar compartilhar isso. E aí o profissional de treinamento, ele passa a ser alguém que precisa entender essa dinâmica, e não só isso. Ele passa a ter que dominar um pouco mais a visão de indicadores, a visão de processo. Inclusive, a gente desenvolve um trabalho com equipes comerciais que é muito comum a pessoa falar assim, puxa, a gente precisa preparar o nosso time de vendas para melhorar os fechamentos. A gente precisa de um treinamento de objeção. Tá, mas isso é muito superficial. Peraí, deixa eu entender. Objeção, por quê? Aí quando a gente vai fazer uma análise, a gente vai lá e olha como que é o processo comercial, né? Da prospecção, passando pela abordagem até o fechamento. Aí quando a gente vai lá e olha dados, a gente percebe que às vezes o gargalo daquele profissional não está no fechamento, está em outra etapa. E aí o que a gente faz? A gente consegue fazer uma ação certeira para desenvolver determinada habilidade. Pode ser que ele está precisando de uma competência que vai ajudar ele a ser mais fechador. Precisa de mais tenacidade comercial, precisa de mais dominância ali. Ou pode ser que, dependendo do perfil de cliente, ele vai precisar ser mais voltado para o relacionamento. Então ter a capacidade de usar esses dados é muito importante. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Porque quando a gente fala de People Analytics, na gestão estratégica, aqui tem pessoas que estão nos assistindo que são de pequenas empresas, de grandes empresas, consultores, treinadores, de diversos públicos. People Analytics é para pequenas empresas, médias, grandes? Tem diferença? O que é isso? Eu sempre digo o seguinte, por exemplo, vou te responder essa pergunta com uma outra afirmação, né? Muita gente me pergunta assim, Sullivan, minha empresa é pequena, eu não vou fazer um planejamento estratégico. E eu sempre respondo assim, planejamento estratégico não é coisa de empresa grande, é coisa para a sua empresa ser ou se tornar grande. Então, quando a gente fala de People Analytics, ou seja, de avaliar pessoas, né, e de ter os dados das pessoas, para que em cima desses dados eu tome decisões de treinamento e desenvolvimento que são decisões estratégicas, é para que a minha empresa se torne grande. Então, essa história que muitas vezes eu pego o tamanho da minha empresa e por conta do tamanho da minha empresa eu julgo que ela não precisa de tal coisa, isso chama-se, muitas vezes, tolir o potencial da tua empresa, né? E muitas vezes ancorar o teu negócio em que ele continue sendo um negócio pequeno. Então é importante, não importa quantos funcionários você tenha, eu sempre digo, eu já ajudei pequenos e médios empresários
com uma empresa de 4 ou 5 colaboradores, criar o modelo de competência. E por que isso é importante? Porque quando eu estabeleço um modelo de competência, eu estabeleço um dos princípios fundamentais para um time de alta performance. Carlos, nos últimos 12 anos eu tenho estudado absurdamente sobre times de alta performance, tá? Isso por diversos programas que a gente faz, tanto em multinacionais quanto em governo. E uma das coisas que se você pegar, pelo menos, eu tive acesso a pelo menos umas 10 teorias de times de alta performance. O que você pegar sobre teorias de times de alta performance, primeiro que existe uma discordância absurda entre os autores. Tá? Então alguns vão dizer assim, dinheiro é o quinto item, outro diz que é o oitavo, outro fala que é o terceiro. Eles vão duelar numa hierarquia de quais são os elementos importantes para ter um time de alta performance. Estou curioso para saber quais são. Só que, e aí não dá para chegar no quais são, dá para chegar no qual é. Olha que coisa louca. Qual é? Explica melhor. Eles discordam em ordem e eles discordam em temas. Eu já vi teoria de time de alta performance que não entra dinheiro. Eu já vi teoria de time de alta performance que não entra benefício. Eu já vi teoria que entram os dois. Isso tem a ver com os fatores que motivam esses times? Exatamente, para que seja um time de alta performance. Agora só existe um item que é comum a todas essas 10 teorias que eu peguei. Chama-se papel claro. Os teóricos, eles partem sobre o princípio de que não existe um time de alta performance se não existir papel claro. Então, quando a gente fala de papel claro, a gente volta ao início do nosso podcast aqui, que é o seguinte: eu preciso ter um modelo de competência muito bem desenhado para esse cara, explicar, descrever e mostrar os indicadores. E mensurar tudo aquilo e apoiar o cara nesse processo de desenvolvimento. Só assim o sujeito vai ter um papel claro. Agora, durante muitos anos, se acreditou que deixar o papel claro era fazer um job description. E não é só isso. Não é só sobre isso. Eu tenho sim a descrição do trabalho e das atividades desse cara, mas eu preciso ter, sobretudo, principalmente quando eu falo de uma posição de liderança, que aí são posições mais estratégicas dentro do negócio, esse cara precisa saber o que eu espero dele sobre os aspectos de competências comportamentais, principalmente ele num ponto de liderança. Principalmente ele numa posição em que ele está gerindo outras pessoas. Né? Então, quando você não tem, ou quando você tem muitas vezes uma liderança fraca, né? Você, na sua empresa, tenho certeza que você já deve ter passado por esse desafio. Eu, pelo menos, já passei nas minhas, de contratar gente que não tinha competência para isso. Né? E eu, por falta de conhecimento lá atrás, há mais de alguns anos aí para trás, eu cometi alguns erros, por exemplo, de contratar a pessoa errada. E se não bastasse isso, eu ainda promovia a pessoa errada, né? Então eu já promovi gente para gerência que não tinha competência para ser coordenadora. Eu já promovi gente para diretoria que não tinha coordenação para ser analista, não tinha capacidade de ser analista. Agora, por quê? Por falta de processos muito bem desenhados. E isso compromete absurdamente a estratégia do negócio. Por quê? Porque isso vai contribuir para uma grande rotatividade, isso vai contribuir para baixa de performance, isso vai contribuir para um péssimo índice de satisfação do colaborador dentro do negócio. E aí podemos falar também de índice de felicidade. E quando a gente fala especificamente do primeiro item, que é a questão da rotatividade, eu sempre digo o seguinte: normalmente quando você tem uma grande rotatividade, você começa a arrumar alguns efeitos colaterais dentro do negócio que eles são extremamente destrutivos. Por exemplo, na maioria das vezes você acaba perdendo talentos. E quando você perde talento, você tem um baita de um problema. Problema 1, você perdeu o talento. Problema 2, você precisa arrumar um outro talento. E problema 3 é que o talento que você perdeu normalmente vai para o teu concorrente, né? Ou se torna o teu concorrente. Então, assim, olhar para pessoas e para desenvolvimento de pessoas é muito mais do que eu quero gerar um clima bacana dentro da empresa. É sobre isso também, mas é principalmente sobre pensar na perenidade do negócio, né? Ou seja, o negócio a curto, médio e longo prazo principalmente. Isso aí. Eu estudo uma vez que fala que o clima organizacional é responsável por 1/3 dos resultados. E você falou um ponto muito importante: ter clareza dos papéis da posição. Imagina, eu vou ter um time que vai para um campeonato e daqui a pouco não está claro para o atacante o que ele tem que fazer. Daqui a pouco o atacante quer defender. E defender. Só que tem uma outra coisa, que como o mercado está em transformação, pode ser que daqui a pouco esse profissional está numa outra posição, daqui a pouco aquela posição exige novas habilidades. E aí eu te pergunto, né? O processo de desenvolvimento de competência de People Analytics não é um fim, né? Porque muita gente acha, eu vou analisar, ok, não, aquilo é só o começo, porque os indicadores, eles indicam. É como você medir a temperatura do seu corpo. Você fazer um exame, ele te dá um indicador. E aí você vai precisar tomar as ações com base nisso. Deixa eu aproveitar e te pedir, como você é um expert, quais são as dicas que você pode dar
para quem está nos assistindo, que é um profissional da área de treinamento, ou talvez um empresário, um líder, e para ele começar a implementar o People Analytics na sua organização? Uma das coisas importantes é o seguinte. Primeiro, assim, eu percebo isso dentro de muitas organizações, que a falha começa lá num processo seletivo. Então eu contrato mal, eu tenho todo um efeito cascata, eu tenho um eco dentro do negócio. O que a gente fez quando a gente foi para este olhar de People Analytics, de reunir essas informações? Impossível você fazer isso sem tecnologia. Então hoje a gente representa no Brasil uma empresa chamada Human Solution, e o objetivo dessa empresa, do software dessa empresa, basicamente é o seguinte: nós temos 3 tipos de avaliações, né, de assessment, de avaliações dentro dentro do sistema. Então nós temos avaliação de competências, soft skills, avaliação de perfil comportamental, né, porque a avaliação de perfil comportamental ela revela potencial, e a avaliação da inteligência emocional do indivíduo. Só que o que é legal de todo esse processo? Eu posso usar tudo isso no processo seletivo, que muitas empresas não utilizam. Então o que acontece? Imagina o seguinte, você vai contratar... você treinar alguém que não é a pessoa adequada para a posição. Não, eu preciso analisar o potencial do cara. Isso aí. Né? Não que eu não possa desenvolver quem não tem potencial, posso, mas eu preciso saber que para esta função específica a curva de aprendizagem vai ser maior, e eu preciso analisar estrategicamente para o negócio se eu tenho a capacidade de esperar isso. E olha, às vezes eles vão lá, contrata e coloca lá pro profissional de T&D treinar. Fala, agora você tem que treinar. Você quer ver um problema? Às vezes eu falo o seguinte, cara, quando eu falo de tomar decisões estratégicas sobre pessoas, é basicamente você analisar o seguinte: quem eu tenho dentro do meu negócio que leva o meu negócio pro próximo nível e quem não leva. E quem não leva, eu preciso saber o seguinte: eu posso esperar com esse cara aqui, eu posso esperar o tempo de desenvolvimento, fornecendo a ele todos os meios de desenvolvimento, ou não posso esperar? Porque eu não posso sacrificar um negócio. Então eu preciso ter esse tipo de análise, né? E isso, às vezes, parece até duro quando a gente fala isso do ponto de vista de gestão de pessoas. Mas eu preciso preservar um negócio. Então eu preciso olhar para isso, e eu não vou chegar a esse ponto de tomada de decisão se eu fizer um processo seletivo muito bem feito. Então, quando eu tenho que tomar essa decisão lá na frente, é porque o negócio já começou errado. Então, eu tenho todo um efeito cascata, e esse é o eco que eu tenho dentro do negócio. Voltando para o que você perguntou sobre a questão do sistema propriamente dito, o que a gente faz? Imagina que você abre uma vaga. Quando você abre uma vaga, você vai setar lá quais são as competências que você quer que o cara tenha, qual é o potencial que você quer que o cara tenha e qual é a calibragem que a gente chama sobre o aspecto de inteligência emocional. E você vai fazer todo o processo seletivo baseado nisso. Claro que também entrevista, claro que também olhando a experiência do indivíduo, claro que também olhando para competências técnicas. Mas olhando especificamente para esse tópico, o que é interessante? Quando você começa a desenhar e contratar, por exemplo, um vendedor para a Bravend, dentro desse processo vai acontecer o seguinte: você fez naquele momento o onboard no cara. Então o cara entrou no teu negócio. A partir do momento que você foi lá e clicou e aquele cara está contratado, ele passa a ser um colaborador da tua empresa e agora ele entra no processo de planejamento de desenvolvimento individual. Então ele tem um PDI. Dentro desse processo de PDI, esse cara vai ser acompanhado e vai passando por esse processo de desenvolvimento. Se esse cara, por algum motivo, ele for desligado, ele tem o processo de offboard dentro da plataforma, o processo de desligamento desse cara. Então, como é que eu tiro esse colaborador de dentro da minha empresa? E qual é o rito de retirada desse colaborador da empresa, de saída dele? Então, eu tenho um onboard, que é um rito de entrada, e eu tenho um rito de saída. Aí você pode perguntar, mas por que isso é importante? É só um sistema de gestão de RH? Não. Por quê? O que o sistema vai fazer? Naturalmente, ele vai precisar de tempo para isso, porque todo sistema é bom quando ele tem dado. Quando ele não tem dado, ele não funciona. Então, o que ele vai fazer é o seguinte: depois de um ano, vamos imaginar, 8 meses você utilizando o sistema e fazendo esse rito de entrada e de saída, se em algum momento você for lá contratar um colaborador para vendas e começar a setar o que você quer dele do ponto de vista de competências, de inteligência emocional e de potencial, o sistema ele vai ter inteligência suficiente para te dizer o seguinte: ô Carlos, olha só, o último cara que você contratou para a posição de vendas, com esse potencial que você está setando aqui na plataforma, ele ficou aqui 4 meses. A decisão é sua, se você quer aquilo ou não. Mas o sistema, com base na inteligência artificial, ele começa a te dizer o seguinte: qual foi o tempo de vida desse cara dentro do negócio? Sabe que eu ia te fazer uma pergunta que é... A tecnologia é fundamental para isso? Porque
você pode ter ali uma análise. Pô, o pessoal tá faltando muito. Já é uma análise. Pô, tá faltando muito por quê? Deixa eu identificar. Mas hoje a gente tem muitas tecnologias. Você falou de inteligência artificial. E aí, uma pergunta, né? Você acabou respondendo que a tecnologia é fundamental, né? Você, inclusive, tem tecnologias na sua operação para isso, comercializa isso, né? Soluções muito interessantes. Mas o que você acha que impede os profissionais de treinamento aí do país de usarem tantos dados? É falta de informação dentro da organização? É como eles se posicionam? É porque tem muita gente que está nessa área que vem de uma área mais de humanas, menos de exatas. Como é que você enxerga isso? Eu acho que você tem um misto de coisas aí, tá? Eu acho que muitas vezes falta clareza para algumas companhias do que efetivamente deve ser, vamos dizer assim, estabelecido como métricas e parâmetros dentro da área de T&D ou de recursos humanos. Isso parte da alta gestão, muitas vezes, essa falta de conhecimento. Tem uma parcela, sim, de profissionais que são dessa área serem mais voltados para humanas e, de alguma forma, ter uma aversão a dados. Ou não digo uma aversão, mas uma falta de habilidade, uma falta de conhecimento com relação a dados. Domina, normalmente ela fica desconfortável. Exatamente. E tem, o que eu vejo muitas vezes, um certo romantismo na área, que também é uma parcela. Tá? Tem um certo romantismo sobre o desenvolvimento de pessoas, tem um certo romantismo sobre como é que eu vou mensurar resultados. E dá para fazer tudo isso de forma extremamente humanizada. Isso é que é mais importante dizer. Legal. Né? Quando a gente fala assim, vamos analisar as pessoas com base em dados. Cara, isso não é desumano. Né? Isso a gente precisa olhar para o negócio e entender que sim, dá para fazer um processo extremamente humanizado. Você não vai fazer um check-up para avaliar como é que tá o que tá de errado? Não é um dado? É a mesma coisa, é um dado. Não é informação. Se você não faz, você está correndo grandes riscos. E outro ponto de prever, importante, de fazer uma série de coisas. E outro ponto importante. Eu sempre digo o seguinte, um dos piores cenários é quando um sujeito ele é desligado de uma corporação e o desligamento dele é surpresa. Né? Você chega aqui e me demitiu. Eu falo assim, mas como assim eu estou sendo demitido? Isso é um dos maiores indicadores e atestados de incompetência da liderança. Por quê? Porque significa que aquele cara não passou por um processo de treinamento e desenvolvimento, ele não passou por um processo de conscientização das suas vulnerabilidades e ele não passou, sobretudo, por um processo de feedback. Seja feedback de correção, seja feedback de desenvolvimento, seja feedback de reconhecimento. Ele não passou por absolutamente nada disso. Então ele achava que ele estava fazendo um baita de um papel, ele achava que ele estava tendo um belo de um desempenho e um belo dia ele foi desligado. Isso é um atestado de incompetência da liderança. Então quando a gente pensa sobre dados e pensa sobre pessoas usando aí o People Analytics de forma estratégica, é uma das principais maneiras de desenvolvimento. E é também de preparar esse cara para quando ele está aqui dentro, mas também preparar esse cara para a carreira dele. Então é uma contribuição muito significativa sobre a carreira de todo e qualquer profissional que passa por um processo desse de crescimento, entende? E de desenvolvimento. Perfeito. Você falou no começo do nosso bate-papo sobre a questão de como avaliar o impacto de um treinamento, né? E é muito comum algumas pessoas fazerem ali a avaliação do conhecimento declarativo, aplicam um pré-teste, pós-teste. Embora eu não gosto muito disso, a não ser que eu tenha que ser certificado para ter determinados conhecimentos. Aí você tem a avaliação de reação, que é a pessoa pode ter adorado o treinamento, mas não ter gerado impacto, não aplica. Aí você tem a aplicação prática e depois você tem que tipo de indicador do negócio está sendo melhorado. Só que eu diria que o problema não está lá na avaliação, está quando a área de treinamento ou quem foi desenhar uma solução de aprendizagem não fez o diagnóstico correto. Porque quando você faz um diagnóstico correto, você estabelece os objetivos de aprendizagem determinando que resultado é esperado do negócio. A gente, por exemplo, inclusive vamos contar um case aqui de uma grande instituição financeira, a gente definiu, e estava muito bem definido, até pela organização, que a gente vai treinar esses líderes porque a gente quer que eles façam determinadas coisas que vão impactar no aumento do NPS. Que é o Net Promoter Score, o índice que mede a lealdade do cliente. E se aumentar em X pontos o NPS, a gente consegue reter cliente e ter tanto a mais de lucro e de impacto no negócio. E aí quando você vai lá e prepara a pessoa para mexer num sistema, ou mudar um determinado comportamento, ou desenvolver determinada habilidade, isso está conectado com uma estratégia corporativa. Então eu entendo que tudo que você falou, né, é sensacional ter um papo com você. A gente precisa de tecnologia. Então, a gente precisa buscar isso no mercado, né? Você tem essas soluções. Aliás, se o pessoal quiser, quem ainda não te conhece, quiser acessar mais
essas tecnologias, como é que eles fazem para encontrar? Pode me acompanhar no Instagram, Sullivan. Qual que é seu Instagram? Sullivan_Franca, né? É França, mas tá sem cedilha. Legal. Tem o canal no YouTube também, Sullivan França, tá? E pode acessar o site. Nós temos, você sabe que a gente tem um grupo de empresas, né? Empresa Quantas voltada. Empresas? Tem vários negócios. Cara, hoje são 4 negócios, quatro né? negócios. Mas uma delas, que é essa especificamente, ela tem uma atuação Latam. Então a gente atua em toda a América Latina também. Inclusive a gente tem vários projetos: Brasil, México, Colômbia, Chile e até Estados Unidos. Então é só acessar o Atools Brasil, né? Atools de ferramenta, ATOOLS Brasil. Que é hoje a empresa que representa a Human Solutions no Brasil, que é a provedora de toda essa tecnologia para esse processo de avaliação, de mensuração de resultados. Legal. E tem muita gente que não tem acesso a isso ou vai no improviso. Claro, usar uma planilha ou você ir através de observação é importante, mas hoje a gente tem muita coisa que nos potencializa. É como, por exemplo, o pessoal fala assim, pô, mas EAD funciona, não funciona? Claro. Tem melhor ou pior, tem mais ou menos adequado, depende da estratégia, depende do momento da empresa, depende do que você precisa naquela situação. Eu uso um termo com os meus clientes que eu sempre digo o seguinte, meus clientes falam assim, tem cliente que fala assim, eu quero isso, eu quero rápido. Eu falo o seguinte, cara, ó, agilidade não combina com budget baixo, né? Não tem. A assertividade também não combina com budget baixo, então a gente precisa equalizar isso aqui. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então vamos entender o seguinte, o que você precisa, né? E às vezes o cara ele cria um ideal também de cenário que ele não precisa. Quantas e quantas vezes eu vi muitas vezes RHs ou áreas de treinamento e desenvolvimento querer estabelecer determinadas avaliações e análises e tal, porque quer ver uma coisa bem complicada? Eu já vi pesquisas e avaliações que o cara faz e depois ele tem que fazer uma outra pesquisa para entender o resultado da pesquisa que ele fez. Então assim, essa falta de conhecimento ela também é muito complicada. Então não é simplesmente fazer um processo adaptativo dentro do contexto de negócio ali, achando que você vai tirar informações. Você precisa saber o que você quer e para que você quer. Eu sempre falo o seguinte, uma das coisas que a gente mais recebe como demanda é assim, precisamos fazer um treinamento de comunicação na empresa. Tá, minha pergunta é, para quê? Isso aí, mapeamento adequado. Por quê? Não é por quê, é para que você quer. Legal. Então assim, sempre vai existir pedindo treinamento de comunicação, trabalho em equipe, engajamento, motivação, planejamento e organização. A gente precisa entender para quê. Às vezes não é aquilo. E quando a gente entra no detalhe para entender, para dizer o seguinte, vamos avaliar para desenvolver o que é necessário, eu posso te dizer o seguinte, 95% dos casos não é a demanda original que chegou. Porque tem uma coisa que é o seguinte, é o que a gente chama de solução ideal, é como a pessoa imagina que vai resolver o problema dela. Então imagina que você tem lá um líder de determinada área, ele está tendo algum impacto na operação, ele fala, puxa, tô precisando de treinamento. Treinamento do quê? De comunicação, ou assim, ou assado. Tá, mas peraí, você precisa disso pra quê? Sullivan, o papo tá maravilhoso. Eu vou, só pra fechar, eu separo isso em duas coisas. Eu digo que é a solução ideal e a solução idealizada. A idealizada é o que o cara tem na cabeça dele com 100 dados. Mas não necessariamente é a que ideal. Vai resolver o problema. Ela é idealizada, mas não é ideal. Ele idealiza, e aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que dizer, peraí, você tá querendo isso pra quê? Exatamente. E o profissional de treinamento, ele precisa ser cada vez mais consultivo, porque ele vai precisar fazer o quê? Entender qual é o impacto. Eu vou dar um exemplo rápido. Tem uma empresa que nos contratou para treinar o time de multiplicadores, os experts, o pessoal de treinamento, e aí a gente foi perceber o básico não estava sendo feito. Que era o quê? A sala de treinamento, se apagava a luz, apagava toda a sala. Pô, peraí, coloca 2 interruptores. Os treinadores não tinham recursos para usar. Então, quer dizer, não adianta eu querer treinar eles para terem uma melhor oratória se eu não estou cuidando do básico. Então, eu preciso entender o que está impactando. E, às vezes, é treinamento, às vezes não é treinamento. Às vezes é simples, a coisa é muito simples. Sullivan, o papo tá maravilhoso. Sabe que esse programa, ele vai ao ar semanalmente. Então, a gente deve ter, pelo menos por ano, 48 episódios. Então, eu espero receber ele em algum outro programa. Com certeza. Como o nosso podcast é o Fala T&D, a gente vai fazer uma brincadeira aqui, que o verdadeiro T&D aqui agora vai ser Tome Devolve. Tome Devolve. Pode ser? Eu vou falar aqui algumas palavras. Mas devolve perguntando ou devolve respondendo? O que você preferir. Então, beleza. Vou falar aqui algumas palavras e aí você traz a sua visão. Sabe que uma das coisas que a gente tem aqui como objetivo nesse podcast é decodificar as pessoas que têm sucesso nessa área. E você é uma pessoa que tem modelagem. Muito sucesso. É isso aí. Boa. Isso aí. Eu tô aqui não só para ensinar, mas tô aqui para aprender e trocar. Esse podcast vai ser maravilhoso para isso. Vamos lá. Futuro. Cara, o futuro vai ser cada vez mais baseado em dados.
treinamento? Treinamento não vai fazer sentido se ele não se tornar investimento. Se ele não se tornar investimento, ele vai ser custo, e aí não faz sentido. Propósito. Propósito está diretamente ligado a entender o que as pessoas querem da companhia e o que a companhia precisa das pessoas. Desafio. Desafio é coligar tudo isso que a gente acabou de falar até aqui. E o seu principal desafio como líder? O meu principal desafio como líder, Como líder, empresário nessa área. cara, é conseguir levar para dentro das organizações aquilo que eu acredito que gera resultado e que a gente tem vários cases de resultado. Esse tem sido um dos grandes desafios. Contribuição. Cara, minha contribuição é fazer com que o cara entre em um treinamento, veja sentido daquele treinamento e saia não apenas dizendo que ele sai melhor, mas sim praticando aquilo que ele aprendeu. Transformação. Eu acho que a transformação tá quando você faz tudo isso com um certo propósito. Qual o seu recado final? Meu recado final é: não deixe de avaliar as pessoas antes de fazer um treinamento e não deixe de avaliar as pessoas pós-treinamento. Senão você não vai saber aonde você colocou o seu dinheiro. É isso aí. Se as pessoas quiserem te encontrar mais uma vez aí... Vamos no Instagram, né? Ou no canal no YouTube. Instagram, Sullivan_Franca no Instagram. E no YouTube também, Sullivan Franca. Fácil de achar. Aliás, você tem um podcast, super interessante, que é o toda Lucro terça Certo. você Eu tive foi lá. E se você é um empreendedor da área de treinamento e quiser saber mais, vale a pena assistir o podcast, que você dá dicas muito bacanas para quem quer empreender. Porque a gente está falando aqui para quem atua, mas quem são os nossos colegas de propósito, que também atuam com treinamento. A gente tem vários parceiros e a gente precisa estar o tempo todo empreendendo, né? O treinador precisa ser empreendedor, que, aliás, esse podia ser um bom tema para a gente falar. O Ótimo treinador tema. como empreendedor. Como empreendedor. Muito bem, chegamos ao final do primeiro podcast, que estamos aqui no ecossistema do maior congresso brasileiro de treinamento e desenvolvimento, com apoio da BTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, dando voz àqueles profissionais que transformam, engajam, impactam esse país. E se você quer que a gente fale de algum tema, deixe um comentário, siga os nossos canais do YouTube, Spotify, todos que você puder encontrar, porque semanalmente, como eu falei, a gente vai ter conteúdos muito relevantes e provocações muito práticas. Obrigado, um grande abraço. Obrigado, Sullivan. Eu que agradeço, Carlos. Um grande abraço a todos. Valeu.